A chapa esquentou pro Biden. Impeachment do cara nos Estados Unidos. A gente vai ver tudo que tá rolando na terra do tio Sam e também vamos falar sobre o divórcio entre XP e Itaú. Acabou o amor de vez entre os dois. Também tivemos reduções aí na nossa taxa de juros. Vai cair mais ainda. Então a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso. Mas vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre os hermanos. Que situação complicada que o Javier Milei vai ter que resolver. Inflação foi divulgada hoje e supera 160%. E até aproveitando o tema Argentina, houve um pronunciamento do ministro da Economia em rede nacional que parou o país. Todo mundo parou para assistir o que o cara tinha para falar. E assim, a frase que resume muito bem a situação que foi mencionada nesse pronunciamento: não tem mais dinheiro. Essa imagem simboliza muito bem o que eu estou falando. Você veja o pronunciamento e o argentino ali, dono do botequinho, dono do barzinho, assistindo e prestando atenção em cada uma das palavras do ministro da Economia. Afinal de contas, está todo mundo agora apostando as fichas do futuro do país nas mãos do Milei e desse cara que você está vendo aí, que é um cara muito bom, mas olha, não é fácil a situação que eles têm que resolver. Eu separei 3 frases que me chamaram a atenção de todo o discurso. Eu assisti, tá no YouTube, depois você procura e assiste aí 20 minutinhos. Somos viciados em déficit, é a raiz de todos os nossos problemas. Isso aqui me chamou a atenção porque andam dizendo aí pelo Brasilzão que déficit não tem problema. A sociedade entendeu que não há mais plata, acabou o dinheiro, amigo. A nossa missão é evitar uma catástrofe. Eles suspenderam todas as licitações do governo. Secretarias federais, que no governo do Alberto Fernandes eram 106, eles cortaram para 54. E os ministérios, que eram 18, eles cortaram para 9. E a mídia brasileira, obviamente que ela já comprou um lado de toda essa história. Você acha que eles estão incentivando, apoiando o que o Milei está fazendo ou estão batendo sem parar em todas as reportagens? É óbvio que é a segunda opção. A mídia brasileira, com toda a sua imparcialidade, não tem nenhum viés nas suas matérias, né? Descendo a linha no cara. Veja só, o peso de um dia para o outro se desvalorizou. Essa é metade da história. A história por completa é a seguinte: na Argentina existe a cotação oficial, que é com base na canetada, que é uma cotação artificial, e tem a cotação das ruas, a cotação informal, o chamado dólar blue. E o que aconteceu? O Milei, ele quer ter uma única cotação. Então o que a gente está vendo agora é um ajuste. A taxa das ruas e a taxa oficial, que antes eram assim de diferença, elas estão se ajustando para que você tenha uma equiparação entre ambas, que é o que você espera de um país com um mercado de câmbio saudável. Muito cuidado com o que você anda escutando por aí da Argentina. Bom, já que a gente está falando aí dos hermanos, vamos pegar o aviãozinho, sair de Buenos Aires e parar em Washington, porque o bicho tá pegando. A Câmara dos Estados Unidos aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o grandiosíssimo Joe Biden. Sabe o que isso me lembra? Refresca a memória aqui comigo. 2016. Câmara autoriza a instauração de processo de impeachment de Dilma Rousseff. Câmara dos Deputados, então, dos Estados Unidos, aprovou essa abertura, né? Foram 221 votos a favor e 212 votos contrários. Então, você já vê logo de cara que foi muito mais apertado que na época da Dilma. E qual é o motivo? Bom, no Brasil foi a questão das pedaladas fiscais, né? Nos Estados Unidos é outra coisa. A suspeita é que o Joe Biden usou a sua influência quando ele era vice-presidente do Barack Obama, lá entre 2009 a 2017, para permitir que o seu filho, Hunter Biden, realizasse negócios obscuros, coisas bem nebulosas na China e na Ucrânia. Além disso, eles também descobriram um cheque de 200 mil dólares, então dá mais ou menos aí R$1 milhão, que o Joe Biden deu ao seu irmão, James Biden, em 2018. Mas daí a pergunta que fica, para que era esse dinheiro? O Joe Biden, em sua defesa, diz que está sendo atacado por mentiras e que os republicanos, que é a direita nos Estados Unidos, está querendo atrapalhar o trabalho dele em busca de um Estados Unidos melhor. Bom, essa é a justificativa que ele deu. Agora, se o povo americano está comprando o que o Biden anda vendendo por aí, eu acho que não, porque a gente está aí no nível mais baixo de aprovação
do governo Biden. E não apenas isso, como as últimas pesquisas mais fresquinhas mostram que o Trump está liderando a disputa com o Biden para as eleições presidenciais que vão acontecer em 2024. E já que a gente está falando de política, pegamos o aviãozinho de Washington e paramos em Brasília. Lula gasta 10 bi, não é milhões, é bilhões, em emendas em apenas 2 dias. Esse valor, pago em apenas 48 horas, representa um novo recorde na história do Brasil. Até agora, em 2023, o governo Lula já desembolsou a quantia de 39 bilhões de reais em emendas parlamentares. Curiosamente, essas emendas sempre são liberadas antes de votações que são projetos do governo. Especificamente essas emendas do dia 11 e 12 de dezembro, elas ocorreram, coincidentemente, antes de 2 votações muito importantes. Subvenção do SMS e apostas esportivas. Só pegar uma aqui, essa subvenção do SMS tem o potencial de arrecadar 35 bilhões de reais em 2024. Ontem nós também tivemos a reunião do Copom, onde ficou decidido a redução da taxa de juros básica do nosso país em 0,5 pontos. A gente agora está com a taxa Selic em 11,75. Essa é a 4ª redução seguida da taxa de juros no nosso país. E no comunicado do Copom, eles falaram que esperam realizar mais cortes desta magnitude, ou seja, 0,5 pontos percentuais na taxa de juros em 2024. Eles também mencionaram ali no comunicado que o cenário econômico brasileiro é de desaceleração, o que bate com o que a gente vem falando aqui, há muito tempo. Então o que a gente pode esperar para 2024 são mais cortes de taxas de juros em nosso país, mas sempre buscando equilibrar, né? De um lado você tem aqui o controle da inflação e do outro lado você tem aqui a questão da economia, da força, da desaceleração que nós estamos enfrentando no Brasil. Então você faz esse balanceamento, você faz uma dosagem do remédio e até agora não tem o que reclamar porque o Banco Central está fazendo um trabalho sensacional em relação à taxa de juros, graças à autonomia e independência que eles têm. Eles não são um braço político do governo. Só que, como eu já mencionei aqui, até foi segunda-feira, se eu não me falha a memória, nosso bate-papo, que o Roberto Campos Neto, ele vai ficar até o final de 2024. Então nós teremos 2025 e 2026, presidente do Banco Central, escolhido a dedo pelo presidente Lula. Aí eu quero ver o que vai acontecer. O Itaú encerrou a sua história de amor com a XP e vendeu todas as ações que eles possuíam aí da empresa. Então hoje, quinta-feira, dia 14 de dezembro, a Itaúsa comunicou o fim do relacionamento com a XP, anunciando que liquidou todas as ações que tinha da empresa e agora tem zero ações na empresa fundada pelo Guilherme Benchimol. Para quem está caindo de paraquedas nessa história, em 2017, a Itaúsa comprou 49,9% da XP e tinha como objetivo aumentar essa participação. Só que em 2018, o Banco Central analisou e falou assim, pera lá, eu vou fazer um veto aqui. Não tem como o Itaú comprar o controle da XP até o ano de 2026. Devido a essa decisão, que o Banco Central achou que seria prejudicial ao mercado brasileiro, né? Você ia concentrar demais e tal, e também somado com as diferenças culturais que você tem dentro da XP e dentro do Itaú, o divórcio começou em 2021. Então, aos pouquinhos, a Itaúsa foi vendendo a sua participação, foi despejando no mercado as ações, até chegar o dia de hoje, onde ela zerou a sua posição e não tem mais nenhuma ação da XP no seu portfólio. Falando em ação, você está vendo em azul as ações da Itaúsa e em roxo as ações da XP. Esse é gráfico dos últimos 3 anos. A Itaúsa está subindo 22,6%, enquanto que a XP está com uma queda de 30,1%. E a Magalu quer oferecer serviços de nuvem e ela vai enfrentar concorrência da Amazon, da Google e da Microsoft. Pois é, então aqui você está vendo o anúncio que foi feito pela Magalu em um evento com 400 pessoas, em que foi anunciado, portanto, a Magalu Cloud,
que vai ser o serviço de computação em nuvem da empresa e, como eu mencionei agora, né, esse tipo de serviço já é oferecido pela Amazon, pela Microsoft, pela Google, mas segundo a Magalu, eles falaram que não serão concorrentes diretos dessas grandiosas empresas norte-americanas, e sim eles vão focar em pequenas e médias empresas brasileiras oferecendo preços em reais e idioma em português. Bom, se é isso mesmo que vai acontecer na prática, a gente vai ter que esperar para ver. Fato é que se for concorrer com esses caras vai ser muito complicado e também não podemos varrer para debaixo do tapete que o varejo brasileiro está passando por dificuldades absurdas. Não apenas a Magalu, como Casas Bahia, Lojas Americanas, Marisa, varejo brasileiro de modo geral está tomando um atraso. Vou pegar aqui dois casos, né, de Casas Bahia e Magalu. Estão tomando muitos prejuízos na Bolsa de Valores. Vou pegar só os últimos 3 anos aqui para você dar uma olhada. Em azul, a Magalu. Em roxo, as Casas Bahia. Magalu com uma queda de 88,9%, enquanto que as Casas Bahia 96,8%. E assim nós encerramos o nosso bate-papo desta quinta-feira, mas amanhã, sexta-feira, sextou com o nosso bate-papo nesse mesmo local aqui. Um forte abraço e eu te vejo amanhã. Até lá.